E aí, tudo bem, queridos? Bom, como o professor havia comentado, a gente vai fazer essa parte de reações orgânicas via vídeo para não desgastar muito, não ficar muito exaustivo, muito cansativo na nossa aula, enfim, física, digamos assim, não é? Sobre a revisão de orgânica. Então vamos lá, vamos começar a revisar aqui as 5 principais reações orgânicas da URGS, em particular porque a URGS tem um histórico de cobrança de reações orgânicas bastante previsível, né? De reações bastante comuns e de uma maneira também bastante acessível. Eu julgo dizer que, a meu ver, perdão, a URGS é a prova que trabalha a orgânica de maneira mais acessível, na maioria dos casos, evidentemente, com raríssimas exceções, para o aluno. Então, vamos começar aqui com as 2 primeiras reações orgânicas, numa escala didática da mais fácil para mais difícil, evidentemente, que o aluno deve saber para a prova da URGS. Inclusive, a primeira é, sem sombra de dúvidas, a com a maior chance ou probabilidade de cobrança, né, ou de, enfim, ocorrência agora para esse ano. Por quê? Porque há mais tempo não cai e tal, e é uma reação muito importante. Nessa reação, eu gosto que tu lembre da seguinte frase. Ó. Eu vou aumentar aqui, vou escrever ela em cima para ficar bonitinho. O nome dela é esterificação, é uma reação super importante. Ó, esterificação, dessa forma, tá vendo? E tá. Agora vai. Pronto, pronto, agora foi. Esterificação. Olha ali, ó, bonitona. Tá lá. Ela é uma belíssima reação, super fácil, ótima para prova. E olha só como ela é simples. Eu vou mostrar aqui para ti. Vamos fazer assim. Eu quero que você guarde a esterificação da seguinte maneira, tá? Assim, ó. Você vai ter, deixa eu colocar aqui para ti, o famosíssimo AAEA. Eu sei que quem, enfim, foi aluno agora esse ano e também em outros momentos, meu aluno, no caso em particular, sabe que o professor incomoda muito com isso, não é? Com algumas, como eu posso te falar, alguns macetes assim que são referências para que vocês guardem algumas coisas que são mais memorativas. Então, como reações orgânicas é uma matéria extremamente memorativa, vale a pena você guardar o AAEA. O que é o AAEA? A é isso, ó. A, tá vendo, ó? A, E, A. E de éster, A. Fechou? E para finalizar, deixa eu só colocar aqui, A. Prontinho. Esse é o AAEA. O que é o AAEA? AAEA é bem fácil, ó. Ácido, não necessariamente nessa mesma ordem, pode ser o álcool primeiro, mais álcool, álcool, fechou aqui, vai dar éster mais água. Então, ácido mais álcool dá éster mais água. Éster mais água. Uma coisa que é muito importante agora saber, já que a gente já, digamos assim, descreveu a reação, que é o AAEA, álcool mais ácido dá éster mais água, é lembrar qual é a parte que vem do ácido e qual é a parte que vem do álcool na formação do éster. Então isso é muito, muito importante, não é coisa pouca não, é essencial e isso que faz realmente a diferença para o aluno. Quer ver? Eu vou te ajudar aqui. Sabe qual é a parte que vem do ácido? É esse pedaço aqui, ó. Vou recortar para ti de roxo, tá vendo? Todo esse pedaço aqui que eu estou recortando para ti é o pedaço oriundo do ácido. Então, se tu observar com atenção, todos esses carbonos aqui, eles vão se perpetuar ali no éster. Eu vou colocar eles de roxinho, quer ver? Olha só, olha o pedaço ali. São 3 carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, é exatamente o mesmo pedaço. Então, a única coisa que você precisa fazer numa reação de esterificação é recortar a água e manter a parte do ácido e a parte do álcool exatamente do jeito que estão. Qual é a parte do álcool? É essa parte aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos também. Viu só? Essa é a parte do álcool. Deixa eu só aqui aumentar o brilho. Não sei porque o brilho diminuiu. Acho que agora voltou. Não, só um pouquinho.
aquele probleminha técnico, claro. Aí, fechou, agora foi. Tudo bem, tá vendo? Então, esse é o pedacinho derivado do álcool. Então, isso que é muito importante na reação de esterificação. Você vai manter os mesmos carbonos, ó, um carbono, ó, 1, 2 e o 3. Então, observa bem, exatamente a mesma quantidade, ó, 1, 2 e o terceiro ali. Então, esse é o pedaço oriundo do álcool, viu só? Dessa forma. E cadê a água, né? Aí tu te pergunta, pô, por onde foi a água? Que dele a água? Que dele? Aqui tá a água. Viu só a aguinha? Ali a água, H2O. Certo? Então isso é muito importante, quer dizer, é a reação, na minha opinião, mais fácil, assim, orgânica, mais simples que tem. E cai sempre do mesmo jeito, todo ano cai igual. Portanto, vale bastante a pena a gente enfim, precaver, cuidar os detalhes para não errar essa questão que é facinho, entendeu? Então, resumidamente, você tira a água, mas cuida direitinho, ó, que tem que ser o H do o álcool e o OH do ácido, eles é que formarão a água. Então, tirou isso, juntou tudo o resto e aí você vai ter o seu éster, tudo bem? O grande segredo é contem direitinho os carbonos. Os carbonos de um lado precisam estar exatamente igual do outro, certo? Então tá ali, o professor vai só aqui fazer para ti de um outro jeito, para ver se fica mais bonitinho aqui para você, tá? Deixa eu tirar ali. Pronto, fechou. Prontinho. Tá? E deixa eu vou apagar aqui também para fazer ele coloridinho aqui para ficar um pouco mais didático agora para ti, ok? Então, não esquece, AA é ácido mais álcool, éster mais água. Essa é a primeira reação orgânica muitíssimo importante da URGS. Certo, pessoal? Ó, sempre faz esse pedaço aqui do éster, do ácido, desculpa, e esse pedacinho aqui do álcool, tá vendo? Sempre tirando a água, aí você vai ter exatamente a mesma coisa, os mesmos radicais. Olha o pedaço do álcool aqui. E a carbonila, então, vai ser a parte correspondente ao teu ácido. Prontinho, éster mais água. Bom, a próxima reação é uma reação bem fácil, também a gente chama de oxidação alcoólica, então só pode acontecer com álcoois, vamos escrever bem grande aqui para que não haja problema. Ó, oxidação alcoólica, então é oxidação de álcoois, alcoólica, ok? E como o próprio nome diz, tem algumas coisas que são palavras-chave, indicativos claros para o aluno acertar brincando essa questão. Primeiro, a reação que ocorre aqui é uma reação de oxidação. Segundo, é de álcool, então tem que ser oxidação de álcoois. Muitas questões, por incrível que pareça, trabalham só com isso, só com essa dedução. Então, mesmo que pareça algo muito lógico, é exatamente isso. E aí, como é que funciona o processo de oxidação de álcoois? Vamos ver, ó, você tem 3 etapas. Aqui está a primeira etapa, aqui está a segunda etapa e aqui está a terceira etapa. Bom, para começar, ela pode ser para álcoois primários, então vamos começar aqui ó, com álcool primário, ou álcoois secundários. Então esse aqui é um álcool primário, álcool primário. O que é um álcool primário? É um álcool cujo OH está ligado a um carbono primário. Tudo bem? Então, a gente chama essa reação, o professor chama, na verdade, de AAA. Por que é AAA? É AAA. Álcool, aldeído, ácido. AAA. Ok? Funciona assim. Álcool, aldeído, tá vendo? Ácido. Dessa forma. Como é que eu vou saber que ácido que vira, que aldeído que vira e por que vira? É bem fácil. Nessas reações de oxidação, primeira coisa, você vai enxergar um oxigênio desse jeito, que é um oxigênio entre colchetes, que é proveniente de 2 sais, normalmente. Estes sais são permanganato de potássio ou de cromato de potássio. Ok? Tem que decorar isso? Não, de forma alguma. É só lembrar que são esses os sais que geram esse oxigênio muito poderoso. Ele é chamado de oxigênio atômico ou oxigênio ativo. Ele oxida as partículas e na primeira oxidação aqui do álcool transforma ali a molécula em aldeído mais água. Não se preocupem nessa altura, pessoal, com o mecanismo, se preocupem apenas com os resultados, porque é isso que importa nessa questão. Então, se você observar com atenção, o álcool ele vai sofrer uma oxidação a aldeído e depois uma oxidação a ácido carboxílico.
Ah, mas por que oxida? Tá muito ruim a explicação. Bom, o professor vai então aprofundar um pouquinho mais, mas eu lembro que é uma revisão, né? Então, se alguém tiver interesse de aprofundar esse conhecimento, pode dar uma olhada nessa aula mesmo ali de reações orgânicas aqui no canal. Então, vamos lá. Mais um aqui, porque ele perde um elétron para o oxigênio, menos um para o hidrogênio, menos um. O NOx total desse carbono é menos 1. Esse é o NOx dele. Aí ele passa para o carbono aqui da carbonila, que vai ter o NOx de, vamos colocar aqui, ó, mais um, porque ele perde para o oxigênio, desculpa, mais um e menos um. Então você, na contabilidade, percebe que foi para NOx mais um o carbono, porque o somatório desses três valores vai dar mais um. E aqui no final, se a gente observar com atenção, o NOx do carbono vai passar para mais um, mais um, mais um, porque ele está ligado a um elemento mais eletronegativo. Então ele perde os seus elétrons na hora de fazer essas ligações. Portanto, ocorre uma oxidação do carbono conforme ele vai se transformando em aldeído, ou de aldeído a ácido. Então, isso acontece com álcool primário. Sempre que o álcool for primário, a gente vai ter um AAA, que é álcool aldeído ácido. Tudo bem? Deixa eu só corrigir uma coisa ali que foi... Ó, passou. Pronto. Tava ali um acento, fazendo uma aberração, 2 acentos numa palavra só. E ninguém falou nada, evidentemente. Por quê? Porque, enfim, a pessoa está falando sozinho. A pessoa está bem, ok? Apenas observou o erro. Corrigiu já. E vamos para a próxima. O próximo é o álcool secundário, querido. O álcool secundário é o álcool que tem, deixa eu colocar aqui para ti, um carbono secundário. Secundário, ok? Por isso que é bom dar aula não apenas gravada, porque quando a gente comete essas incoerências no quadro, sempre tem alguém que nos ajuda, porque falar e escrever é uma virtude, ao mesmo tempo, evidentemente, é uma virtude, pessoal. E o quadro do professor de exatas também é, olha ali, um ótimo exercício de gramática, para que o aluno, enfim, já estude bastante linguagens, né? Concordância, acentuação e assim por diante. Mas, enfim, vamos lá. Aqui a gente tem um álcool secundário. Quando o teu álcool for secundário, você vai ter o AC, que é álcool secundário, vai para cetona. Cetona. Então, quando o álcool sofre oxidação, ele vai oxidar até cetona se for secundário. E veja só que coisa maravilhosa, se ele for um álcool terciário, ele não oxida. Portanto, então, resumindo isso em pouquíssimas palavras, se o álcool for primário, AAA. Se o álcool for secundário, AC. E pronto, é só isso. Não estou brincando, a URGS gosta muito de cobrar isso. AAA e AC, tá vendo? Deixa eu colocar aqui com a outra corzinha só para diferenciar. AC, ok? E, pessoal, não errem, essa questão é muito simples. Então, olha só que coisa fácil, só com letrinhas, vocês conseguem resumir duas grandes reações orgânicas. Esterificação, AAEA, ácido mais álcool dá éster mais água. Oxidação alcoólica, AAA para álcoois primários e AC para álcoois secundários. E se for terciário, não esquece, por favor, ele não sofre oxidação. Caso no discurso do professor não tenha ficado claro o que é um álcool primário ou secundário, repito, álcool primário é o álcool cujo OH está ligado a um carbono primário. Secundário, um álcool cujo OH está ligado a um carbono secundário. Tudo bem? Carbono primário é aquele ligado a 1 carbono, no máximo, secundário a 2, terciário a 3. Certo, queridos? Então vamos para o próximo e último cardzinho aqui da revisão de orgânica, que tem 3 outras reações, nada muito complexa, ou complexas, na verdade, perdão, bem simples, mas elas, na prática, às vezes assustam um pouco os alunos. Né? Isso não pode acontecer, porque, sinceramente, a mecânica dessas reações é uma mecânica bastante fácil. A gente vai começar aqui com as reações de adição e eu vou dar, digamos assim, corpo para o meu discurso. Eu estou hoje com não sei, uma tendência incrível à acentuação, pessoal. Estou acentuando a adição, né? Impressionante. Então vamos começar assim, ó. Adição. A adição é uma reação que ela vai acontecer com ligações duplas ou triplas não aromáticas. Isso é muito importante. Só com isso, muitas vezes, tu já consegue acabar com a questão. Ó, tem que ser com ligação pi. Duplas ou triplas
assim não aromáticas. Então é ligação pi não aromática. Vou colocar aqui para ti, ó. Ligação pi não aromática. Ok? É na ligação pi que isso vai acontecer. Por quê? Peço desculpas, a pessoa está com rinite, mas vou sobreviver. Vou sobreviver. A ligação pi é uma ligação mais fraca que as demais e, portanto, ela é facilmente rompível. Então, quando você adiciona alguma coisa num composto que tem ligação pi não aromática, importante lembrar disso, o que vai acontecer? Ó, vou colocar aqui, ó, pi não aromática. Não aromática. Você vai ter que lembrar daquela célebre frase: quebram-se as pi, formam-se sigmas. Quebram-se pi, formam-se sigmas. Quebram-se as ligações pi, formam-se ligações sigmas em seus lugares. Então você vai quebrar a ligação pi. Onde está a ligação pi? Está aqui a ligação pi, tá vendo? Ó? Quebram-se pi, formam-se sigmas. E como é que se quebram as pi? Vamos lá. A gente faz assim, ó. Um cloro vai entrar em um carbono e o outro cloro vai entrar no outro carbono, quebrando a ligação pi, tá vendo? Que é essa ligação em amarelo, e formando ligações sigma em seus lugares. Tá aqui, ó, formou uma sigma. Então, quebram-se pi, formam-se sigmas. Quebram-se pi, formam-se sigmas. Não esqueçam disso. Basicamente é essa o grande segredo das reações de adição. Então vou escrever aqui, ó, quebram-se pi, quebram-se as ligações pi e formam-se sigmas no lugar. E formam-se ligações sigma. Prontinho, que é aquela do peixinho. Ok? Quebram-se as ligações pi. Deixa eu só apagar aqui. Quebram-se as ligações pi e formam-se sigmas no lugar. As ligações pi e formam-se sigmas. Então, eu estou repetindo de propósito, isso você que não aguenta mais. Entretanto, é muito importante, porque agora, nesse instante, tu pensa, mas eu já entendi, não precisa repetir aquela coisa. Só que chega na prova, muito aluno se intimida com o tamanho da molécula. E é muito fácil, porque é só quebrar pi e formar sigma no lugar. Então tá aí a grande dica do professor para as reações de adição. Repito, quando eu sei que vai haver uma adição, sempre que houver ligação pi não aromática na molécula. Então, tudo que você coloca, adiciona a molécula, você vai seguir esse mesmo protocolo, esse mesmo modus operandi, que é quebram-se pi, formam-se sigmas. E agora a última reação muito importante, digamos assim, que é a reação de substituição. A reação de substituição, comecemos aqui, ó, desse jeito, deixa eu fazer aqui para ti. Substituição. Ela acontece com aromáticos e com alcanos. Vou colocar aqui, ó, substituição. Aliás, tem uma coisa bem interessante de falar, que tem caído bastante nos últimos tempos, que é a questão dos... a molécula é monossubstituída, dissubstituída. O que é isso, né? Obviamente, isso diz respeito aos hidrogênios que são substituídos no processo. Então, quando você tem uma molécula dissubstituída, por exemplo, ocorreu duas substituições. Então, a substituição ela vai acontecer com aromáticos e alcanos. Tá? Então, se você tiver aromáticos e ou um alcano, né, tanto faz, aí você vai ter uma reação de substituição pronta para ocorrer. E quem é que é substituído? É o hidrogênio. Então, essa reação é uma reação na qual o hidrogênio ele sofre substituição. Você o substitui por alguma outra coisa. Basicamente é isso. É muito fácil mesmo. Então, não entendi. Achei muito estranha a tua explicação. Muito ruim. Seja mais claro. Tudo bem. Ó, a reação de substituição ela acontece porque o hidrogênio é um átomo muito simples. E por ser muito simples, ele facilmente é trocado por... A gente chama na química de eletrófilos, que são os cátions. Então, quando cátions chegam próximos aos hidrogênios de aromáticos ou de alcanos, eles arrancam o hidrogênio e ficam no lugar do hidrogênio. Desse jeito que eu vou mostrar agora aqui, ó. Você tem o hidrogênio,
ok? E aqui você tem um cloro. O que acontece? É um troca-troca. Ou troca o hidrogênio por um cloro, troca um cloro por hidrogênio, aí eu troco, então fechou. Sai o hidrogênio e entra o cloro. Observem que agora o cloro está aqui e o hidrogênio está no lugar do cloro. Por isso o nome da reação é substituição. Então, uma substituição funciona da seguinte maneira. Troca o hidrogênio por algum radical, ok? Então, o que antes era hidrogênio não é mais. E é por isso que qualquer molécula que tenha essa insígnia, esse título de substituída, uma molécula foi dissubstituída, trissubstituída, é basicamente uma molécula que trocou 2, 3 hidrogênios por alguma outra partícula, ou seja, um outro eletrófilo. Ok? Então, isso é substituição, acontece apenas em aromáticos ou alcanos. E para finalizar, queridos, a reação que a URGS cobra esporadicamente, que é uma reação chamada de eliminação. Vamos escrever aqui. Eliminação. As reações de eliminação são reações nas quais você vai encontrar, basicamente, uma subtração, né? Por isso que é eliminação, você subtrai alguma coisa. A única eliminação assim que cai na prova da URGS, sendo bem franco, bem direto, é uma eliminação chamada de eliminação ou desidratação alcoólica, né? Que é a retirada de água do álcool. E o que vai acontecer quando a gente retira álcool, água de álcool, por exemplo? Quando você retira álcool de água de um álcool, vai acontecer algo bastante simples. Ele vai perder aqui, ó, vou mostrar aqui para você, tá? Ó, vamos pegar aqui, vamos circular aqui a aguinha. Tá vendo a aguinha? Ó, tu vai arrancar. Então, esse elétron do carbono e esse elétron aqui do carbono, eles acabam se ligando entre si, formando uma ligação π. Então, em toda a reação de desidratação alcoólica, vai se formar uma água, que é a água que você retirou, tá ali, tá vendo? Água de um álcool, essa molécula é um álcool, e esse álcool vai acabar se transformando em um alceno. Então, essa é uma reação bem importante, que eu até agora na URGS em 2018, que é uma reação na qual a gente consegue obter alceno, que é um plástico, a partir do álcool. Ok? Então, a reação de eliminação é onde você tira alguma coisa de uma molécula. A mais importante é a reação de desidratação intramolecular, que é essa que você está vendo aqui, de álcoois. Ok? Então, vamos ver se isso fez sentido ou não. Tá? Esses são os nossos cards, a gente tem ali então 2 cards de reações orgânicas e eu vou usá-los para fazer as questões mais populares da URGS e também melhores para estudar essa matéria em particular para a prova da URGS, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso livro. Ó, tem algumas 5 questões para a gente fazer que são bem fáceis. Vamos começar assim. 6. A primeira reação é uma reação onde você tem ligações π. Aqui tem uma π e aqui tem uma π. 2 ligações π. E você está fazendo duas reações diferentes. Uma é a adição de hidrogênio e a outra é a adição de água. Né? Então, o que ele está te perguntando? O que vai acontecer? Pessoal, se eu adicionar hidrogênio aqui a essa molécula, vou colocar aqui em cima para ti. Ó. Se você tem uma ligação tripla e você adiciona hidrogênio, o que vai acontecer? O hidrogênio, ó, cada um dos átomos de hidrogênio, entrará aqui no carbono, quebrará uma ligação π, e você vai ter uma ligação sigma no lugar. Então, quebram-se as π, formam-se sigmas. Só isso. Então, ali estão os 2 hidrogênios que você adicionou. Tá vendo? 1, 2. Prontinho. E outra coisa muito fácil que é, se a molécula tem 2 hidrogênios e você coloca mais 2, só pode ficar com 4. Veja como é interessante isso. Sabendo que tu tem que ficar com 4 hidrogênios, tu já risca 2 alternativas. E outra coisa, água, queridos, água é isso. Ó. Vamos pegar e vamos adicionar essa molécula H2O. O H2O ele se separa em H e OH. Então, o OH entra num carbono e o OH entra no outro. E uma coisa, se você adiciona uma água, você está adicionando um oxigênio. Veja quantas alternativas você risca onde tem mais de um oxigênio adicionado. Pronto, acabou a questão. Só contando átomos. Porque se você adicionou uma água, um mol de águas, digamos, por mol de partícula, ou seja, uma molécula de água para cada molécula de etilo, é evidente que tu pode adicionar apenas um oxigênio, porque nada se perde, tudo se transforma. Então adicionou um oxigênio, tem que ter um oxigênio a mais. Portanto, tu vai riscar as alternativas que não tem um oxigênio a mais. Tu risca a letra C, porque tem 2 oxigênios. De onde tu tirou o outro oxigênio?
Pois é, porque está errado. Risca a letra D, E também, porque tem 2 oxigênios. E lembrando que nesse caso tu vai formar um enol, né? E os enóis eles se transformam espontaneamente em aldeídos ou cetonas. E aqui no caso ele vai formar um aldeídozinho porque é um enol primário. Então nem precisava chegar nesse mérito, como foi visto em tautomeria, no card de isomeria que está ali no nosso estudo. Nem precisava chegar nesse mérito, a gente já, pela contagem de átomos, ficaria com a resposta certa. Bom, 51. Então vamos lá. Aqui você tem um álcool e dá para ver nitidamente que esse álcool foi desidratado. Se foi desidratado, a gente pega aqui o nosso card, vou pegar aqui o nosso cardzinho, não aqui, aqui, fechou, ó. Tá vendo? Pronto. É o nosso último card, esse aqui embaixo, lá embaixo. Esse último cardzinho aqui embaixo, tá vendo? Exatamente esse. Então, o que acontece? Como o professor fez ali no vídeo, ó, vou mostrar aqui pra ti, tá vendo? Ó, saída de água, tá ali a água, tá vendo? Dentro do álcool, sofreu desidratação, formou um ciano mais água. Então o nome dessa reação é uma reação de eliminação desidratação. Então sabendo disso você risca a letra B e risca a letra C. Tudo bem? Agora vem uma pergunta que é muito importante. E aí, como é que eu vou saber? É ácida ou básica? Então, isso é muitíssimo importante. Tem que ser em meio, vou colocar aqui para ti, ó, tem que ser em meio ácido. Tá? Isso é bem importante. O ácido é que desidrata as coisas. Então, nessa questão, isso será essencial. O aluno não saberia resolver a questão sem isso. E também, depois, um pouquinho de nomenclatura orgânica. Porque você tem uma metila, ali tem um metil, e tem um propeno, porque tem 1, 2, 3 carbonos. Propeno. Então, vai ser um prop, né? Porque tá no... A gente, na verdade, Perdão, deixa eu arrumar aqui. Esse tem que ficar no meio. Ou nem existir também, não precisa, né? Mas é metilprop 1-eno, porque tá no carbono 1. Aqui, ó, 1, tá vendo? E 2-metil, porque, enfim, é no carbono 2 que tem a metila. Logo, a resposta certa da questão, ácido, eliminação ou desidratação, que são a mesma coisa, 2-metilpropeno. Ok? Bom, vamos lá, vamos tirar aqui o nosso cardzinho e vamos continuar. Próxima questão para fazer, uma questão muito fácil também, ela diz assim, ó, você tem aqui uma molécula X e HY, CXHY, e você vai adicionar 2 bromos, ou vai reagir com 2 bromos. Observe que no produto final, perdão, desculpa pessoal, um hidrogênio, ele foi subtraído e substituído por um bromo. Por exemplo, eu vou fazer para vocês aqui o exemplo. Vamos supor que você tenha CH3, assim, C, H, H e H. Você tem 3 Hs e vai reagir com BR e BR, ok? Tá, e aí no produto final, o que aconteceu? Ó, CH3, você vai ter um H a menos e trocou por BR. Tá vendo? Exatamente... Eita, desculpa. É exatamente o que estava escrito ali naquela questão. Então, se é exatamente o que estava escrito ali naquela questão, deixa eu trocar aqui para ti que deu a louca no programa, fechou, prontinho. Se é exatamente o que está escrito nessa questão, vou escrever aqui de novo para você, coisa rápida, prontinho. Ó, vamos supor que você tenha CH3, CH3, então vai ter H, H e H. Tudo bem? H, H e H. E aí você vai reagir com BR, BR. Assim, ok? Tá. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que esses 2 átomos se troquem entre si. Então, se antes você tinha 6 hidrogênios, agora você vai ter 5 hidrogênios e no lugar vai haver um BR. HBr. Viu só? Então, o que foi? Qual foi a primeira reação? Uma reação de substituição. Tá, e substituições acontecem com quem? Substituições, vamos ver no nosso quadrinho aqui. Qual é o card da substituição? Tá ali, é o último cardzinho, substituição. Reação de substituição que está aqui. A substituição acontece com aromáticos e com alcanos. Então, sabendo disso, você já risca, ó, 3 alternativas, viu que barbada? E agora, na reação de baixo, deixa eu trocar ela aqui para ti, ó. Deixa eu passar esse nosso quadrinho para cá. Ó, na reação de baixo, tu tem CzHN mais Br2. Observa que o HN, ele continua, o Cz também, e o Br foi acrescido a molécula. É como se você tivesse isso, ó. C dupla C, H e H,
assim, e acrescentasse o BR, BR. Um BR entra aqui, outro BR entra aqui, quebram-se as π, formam-se sigmas. Quebram-se as π, formam-se sigmas. Prontinho, BR com BR, tá vendo? Então significa que foi uma reação de adição. E reações de adição acontecem com ligações π não aromáticas, ou seja, de alcenos. Então não pode ser a letra A, só pode ser a letra B. Então a URGS ela é muito previsível em relação a reações orgânicas, isso é ótimo, porque o aluno tem mais facilidade para resolver as questões. Vamos passar aqui então a questão para outra questão, desculpa, vamos passar para outra questão, que é a questão 85 e 84 também. A 84 é bem fácil, ela está nesse nosso cardzinho aqui, né? Se tu puder pegar esse, eu vou ficar feliz, que é o penúltimo card. Diz ali, ó, tu tem um álcool, tá vendo? Ele sofreu uma desidratação, desculpa, o último card, esse último aqui embaixo. E aí, desidratou. Então foi uma reação de eliminação, né? Então só sabendo que é eliminação, ó, você já risca a letra A, letra C, e fica entre as duas, né? Porque a desidratação é uma reação de eliminação. E aí o que acontece? Se aqui surgiu um Nzinho embaixo, é porque houve uma polimerização, porque você tem N daquele monômero, daquele radical. Então é uma reação de plástico verde, bem previsível, acertamos na aula, inclusive para o ano passado, na preparação, era uma questão previsível para o ano passado, não para esse ano mais. Então, porque já caiu, evidentemente. Então é uma reação de polimerização. Ok? Desidratação e polimerização. Como é que eu vou saber quando é polimerização? Muito fácil. Esse N aqui embaixo, querido, ele é um N de muitos, vários, N radicais. E se é N radicais, opa, ou N vezes isso, significa que ele se repete muitas vezes. Poli, muitos, meros, partes. E a última questão, então, por fazer, para a gente encerrar essa aula de reações para URGS. Essas são as melhores questões de reações para URGS nesse atual momento da prova, não é? Pensemos dessa forma aqui com ácidos álcoois, oxidação de álcoois, desculpa. O composto X, que tem tal fórmula, reage com permanganato, que é o salzinho que eu comentei com você, que forma, ali o permanganato, ó, tá vendo? Aqui o permanganato, que forma ali, ó, o oxigênio atômico ou nascente ou ativo, que é esse oxigênio super poderoso, ok? Então, e acaba oxidando na molécula. E aí ele oxidou em meio ácido até a formação do composto tal. Os compostos X e Y são... Pessoal, esse composto aqui que tem 2 oxigênios, olhem para as oxidações aqui. Olha, vamos lá, vamos aumentar aqui o papel das oxidações, tá? Prestem bem atenção no papel das oxidações. Tu tá percebendo que a única oxidação onde vai haver a formação de 2 oxigênios, ó, 1, 2, é a oxidação primária? De álcool primário? Pois é, então, se é a oxidação de álcool primário, esse álcool só pode ser um álcool primário e que vai levar à formação de um ácido carboxílico. Então, a única alternativa que tem um álcool primário que vai até um ácido carboxílico é a letra A. Ó, éter não é oxidação alcoólica. Álcoois terciários não oxidam. Isso aqui não é um ácido carboxílico, é um éster. Mas e como é que eu sei que é uma reação que vai levar à formação de um ácido? Porque é um AAA, oxidação de álcool primário. Né? Álcool, aldeído e termina a oxidação em ácido carboxílico. Portanto, a única reação passível, ou enfim, possível para isso, é a reação correspondente à letra A. Ok? Que inclusive está aqui na nossa tabelinha, como você pode ver. Certo? Então, queridos, eu espero que eu tenha me feito entender, tenha te ajudado a como se usa esse método de estudos nessa matéria que é muito ilustrativa, memorativa e tem um código de linguagens própria, que é o próprio, na verdade, né, porque é o código de linguagens, que é a orgânica e a inorgânica. Estudem ela desse jeito, com esses cartõezinhos que o professor inventou para você, né? O professor passou ali na aula, aqui inorgânica, aqui orgânica. Só com isso aqui você vai acertar, enfim, as questões que são requeridas para a prova da URGS. Espero que eu tenha me feito entender, tenha me feito claro e também espero que tenha te ajudado nesse estudo. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.